Então vamos lá, começar a corrigir o exercício do capítulo 3, capítulo de globalização. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Estão conseguindo? Dá um feedback aí para mim. Eu não consigo, gravando e disponibilizando a tela, fica complicado, fica limitado para eu Para poder... mim tá aparecendo, Tá show. Rob. Obrigado, obrigado. Tá, Ai, Julinha? Então deve estar aparecendo para todo mundo. Vamos partir desse princípio aí. tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o marcador para eu ir marcando com vocês. Beleza, olha só. Questão número 1, no capítulo 3, capítulo de globalização. É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet no mundo passa pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um destaque muito significativo nessa realidade. Quando a gente fala de trânsito de internet, a gente precisa entender vários aspectos, né? Então, hoje, quando a gente fala de globalização, eu fiz aquele macetezinho para vocês, né? As grandes sustentações da globalização, os 3 grandes pilares. O pilar econômico são as grandes empresas transnacionais, né? O pilar tecnológico é justamente aquilo que está relacionado às transformações que marcam a terceira revolução industrial, tá bom? E o pilar político, né, o neoliberalismo aí, as políticas a doutrina econômica que orienta a maior parte dos países hoje nesse contexto, né? Uma doutrina que prega uma menor presença do Estado na esfera econômica e ao mesmo tempo uma grande liberdade, né, para as grandes empresas, principalmente. Tudo bem? Mas um Estado que mantém, né, a sua importância jurídica, a sua importância policial, né, coercitiva. E quando a gente fala de terceira revolução industrial, assim, 2 pontos são fundamentais. A gente não consegue entender globalização se a gente não entender a evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte. É muito comum, né, inclusive tem na apostila de vocês, aquele mapa, né, que vai reduzindo, né, o mundo vai sendo reduzido, tranquilo? E essa redução é justamente pela evolução dos transportes, beleza? Levando a essa diminuição do distanciamento, da escala virtual, ou seja, uma diminuição virtual do planeta, ou seja, o mundo está cada vez mais conectado, mais interdependente, né? E a gente volta àquela discussão. E a globalização? O que que é? Então, eu falei para vocês no macetezinho, cara, se eu fosse substituir a palavra globalização para mim, seria um processo que vai progressivamente levando a um processo de grande integração, de grande interdependência em escala planetária. Como assim? Determinados fenômenos, determinados acontecimentos que até então se processavam em escala local ou em escala regional, passam a se processar em escala global. Então, esse é um entendimento que eu quero inicial, bem didático, que eu quero de vocês sobre o processo de globalização. Tá legal? Então, eu quero que vocês entendam, né, dessa forma. Então, os fenômenos, né, os acontecimentos, os processos é, vão se dando em escala planetária, tanto processos positivos como negativos. Então, por exemplo, vamos falar de impactos ambientais. Gente, grande parte dos impactos ambientais hoje, eles se dão em escala planetária. Então, é preciso também um processo, né, de luta, um processo de combate, um processo de políticas, mas em escala planetária. Então, a questão do lixo, que é um grande problema planetário, certo? Ele pode ser resolvido com um pequeno número de países, numa escala regional? Não. Ele pode ser resolvido por um país, numa escala local? Óbvio que não. Então, um fenômeno, né, global, tá bom? Dentro desse entendimento, eu queria já iniciar essa discussão com vocês, que eu não sei se ficou claro ao longo das aulas. Nós temos assim, cara, a globalização é um processo recente, é um processo antigo, quando começa o processo de globalização. Então, dentro de um olhar histórico, vamos recorrer à história, o processo de globalização, ou seja, o momento que esses acontecimentos passam a aumentar a sua escala, ganhando escala planetária, é a partir da expansão marítima. Século XV, século XVI, tá legal? E, de fato, se a gente olhar por um ponto histórico, é nesse momento que nós temos um fluxo muito grande, né, material e imaterial, né, fluxos materiais e imateriais que vão ganhando cada vez mais escala cada vez, né, planetária. Obviamente, aquela lógica regional entre determinadas porções da Europa, da Ásia e da África, né, ganha proporções maiores, incorporando a América, incorporando, né, porções da Oceania mais tarde. Então, a gente pode perceber isso. Obviamente, desde esse primeiro momento, esse processo de globalização ele não é homogêneo.
Ele não é um processo linear, ele não é um processo democrático, pelo contrário, tá legal? Mas, pelo olhar da geografia, nós estamos num patamar de globalização que, né, assim, nunca visto. E para a geografia, ela se dedica nesse processo de globalização a partir do fim da União Soviética, a partir do fim da Guerra Fria, a partir do estabelecimento da nova ordem mundial. Como assim, Rômulo? Por quê? Percebam. Cara, termina a Segunda Guerra Mundial, há um processo, né, de Guerra Fria. Cara, o socialismo ele vai dominar cerca de 1/3 das terras do planeta. Então, à medida que você tem uma crise do socialismo, à medida que há um processo de transição, há um processo de avanço capitalista. Né? Ou seja, incorporações de territórios que até então eram territórios organizados por uma economia centralizada, organizados, né, para uma economia planificada. Então, esse processo de incorporação, o fim da Guerra Fria, permitiu, entre outros aspectos, um processo de mundialização do capitalismo. Então, esse processo de integração é muito forte, né? Então, nesse primeiro momento, a globalização ela vai se dar a partir de uma grande influência dos países centrais. Então, nesse primeiro momento aí, é justamente aquele estímulo cultural a partir do olhar dos países centrais, né? O modo de vida, a música, a alimentação. A gente pode perceber isso, né? É uma questão do Enem que a gente vai corrigir que falava sobre a questão do hambúrguer, né? Ou seja, o McDonald's. Há um processo de mundialização da cultura do hambúrguer. Perceberam? Já no século XXI, já nesse segundo momento, assim, obviamente que não existem momentos, é uma forma didática de eu explicar para vocês, a gente pode perceber que nós também temos a grande influência por parte dos países, né, periféricos, né, periféricos, semi-periféricos, sobretudo aqueles países emergentes, que eles também passam a ter uma influência, um peso de influência muito forte, né, certo? Então a gente pode perceber isso. Tranquilo? Então, dentro desse aspecto, né, dentro dessa lógica de um capitalismo mundializado, né, de um capitalismo informacional a partir da terceira revolução industrial, não é uma nova etapa histórica do capitalismo. Né? O capitalismo continua sendo muito monopolizante, né, muito monopolista, muito dominado pelo setor financeiro, mas as informações se apresentam como importantíssimas. Né? E essa internet, que se desenvolve a princípio com uma tecnologia bélica, como assim? Cara, no momento de guerra, no momento de destruição, tiro, porrada e bomba, cara, a comunicação poderia ser destruída, porque você destruiria uma estrutura física, né? Fios, cabos, torres, centrais de comunicação. Então era preciso criar uma comunicação que pudesse ser feita sem algo, né, com grande presença concreta, ou seja, sem literalmente fios e tal. Então, alguns países passam a desenvolver os seus sistemas de comunicação, de troca de informação, troca de dados, né? E esse processo é integrado, vamos dizer assim, de uma forma bem didática, ele uniformizar essas várias linguagens, torna-se uma linguagem única a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, criando a rede mundial de computadores, tá bom? E quando a gente fala de comunicação, então, os dois pilares que eu citei para vocês, os transportes e as comunicações, cara, quando a gente fala de comunicação, não é simplesmente troca de mensagem, gente. Comunicação é entre pessoas e empresas, entre pessoas e pessoas, entre empresas e empresas, entre empresas e pessoas e empresas, entre empresas e estados, entre estados e pessoas. Caraca, como assim? Então imagina o seu simples fato de você comprar um produto na internet. Você está lá entrando no site de uma empresa, certo? Que por sua vez é administrada por outra. Você coloca o seu cartão de crédito, que é de outra empresa, que ao mesmo tempo, de uma forma praticamente automática, autoriza aquela compra, que já conecta uma outra empresa de transporte. Você reparou a troca de informações, né, que acontece entre empresas e empresas, entre estados e estados, entre pessoas, empresas e estados, tá legal? Então, é uma dimensão muito maior. E o grande fluxo de informações, ele acontece sobretudo entre os países centrais. E quando a gente fala do maior fluxo de informações, acontece entre as grandes empresas dos países centrais, entre as transnacionais, tá certo? Então, a gente precisa entender isso. Tá legal? Isso significa que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ó, eu coloquei para vocês lá um filme para vocês assistirem, que é o Snowden, né? Herói ou Traidor, né? Acho que é o título. É aquele agente que participou, né? Que integrou algumas agências de segurança, entre elas a CIA, entre elas a NSA, né? E que anunciou para o mundo a capacidade dos Estados Unidos de influenciarem, de terem acesso às informações, inclusive privadas, os Estados Unidos alegando que isso é necessário para uma lógica de segurança. E nós temos esses aspectos, assim,
tão complicados, né? Poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas e, com isso, tendo acesso a informações extremamente privilegiadas. Olha, durante o governo Obama, foi anunciado que o governo Obama grampeou no caso, né, a então presidenta Dilma, o gabinete dela, certo? Alguns ministros, as trocas de e-mail, de mensagem, entre a presidente Dilma, ministros, importantes diretores, né, alto escalão administrativo da Petrobras, justamente para favorecer as grandes empresas dos Estados Unidos. Olha só que loucura, né? Isso, para mim, foi abafado. Olha só que loucura isso, né? O que é ainda mais inacreditável, essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como hotéis de telecomunicações. Ou seja, não é para botar um letreiro luminoso e assim, aqui nós temos um hotel de comunicação, aqui passa uma grande central, né, de troca de dados, então aqui, muitas... Não, pelo contrário, é para ter um disfarce mesmo, né? Certo? Ou seja, é algo que eles não querem apresentar, que eles não querem perceber. Fora isso, os cabos subterrâneos, né, de internet. Temos um navio russo aí com alta tecnologia, que o tempo todo ele é acusado por parte das potências ocidentais de ser um navio espião, porque ele tem alta tecnologia, e permite, né, fazer um processo de sensoriamento, um sonar sobre o assoalho marinho. Ele é chamado, inclusive, para missões de resgate de submarinos e tal, que necessitam dessa alta tecnologia, e muita gente fala que ele vai espionar esses cabos submarinos. Olha só que interessante. E recentemente, né, meses atrás, ele estava no Brasil, né? Foi interessantíssimo isso, mas deixa para depois. E faltar aqui as perguntas. Espera aí, deixa eu pegar rapidinho aqui, só um instantinho, que eu vou copiar e colar aqui. Desculpa o equívoco. Vamos voltar lá. Rapidinho. Enquanto isso, se vocês quiserem falar se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, enquanto eu caço aqui a pergunta de vocês. Se até aí tá tranquilo, se alguém quer perguntar alguma coisa. Não? Poxa vida, fiz tudo bonitinho, mas tá tranquilo. Vamos lá. O importante é dar certo. Deixa eu só jogar para cá as opções. Fazer de novo aqui. Não tem problema algum. Vamos lá. Ver se deu certo. Estão conseguindo ver, galera, as alternativas, as opções da questão da FUVEST? Dá um ok aí. Tudo tranquilo? Sim. Então, obrigado. Obrigado. Vamos lá, então. A questão da FUVEST, né? É um dos vestibulares aí mais disputados, né, no mundo, porque não temido por parte dos alunos devido à grande concorrência. O que mais vocês marcaram de gabarito aí? Nós já fizemos essa questão, né? Não sei se vocês lembram. O que vocês marcaram de gabarito aí? O que vocês marcaram aí? Ou de dúvida? O importante perceber é o seguinte, a respeito da configuração espacial e geopolítica. Então, a lógica espacial você pensa nos Estados Unidos, com a centralidade, tá? Você pensa aqui nos Estados Unidos como a centralidade. E quando a gente fala de geopolítica, você já sabe que é relações de poder, retratada, né, no texto e no mapa. Então, preste atenção. Você pode ter afirmações corretas, mas que fogem daquilo que está sendo representado no texto. Então, preste bastante atenção nisso, tá bom? Essa é a razão, tá, do grande déficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos negócios e transações feitos pela internet. Então, vamos devagarzinho. Primeiro, essa centralidade dos Estados Unidos, isso confere maior poder geopolítico e, consequentemente, mais vantagens econômicas, mais vantagens políticas, né? Mais vantagens até mesmo militares, favorecendo principalmente as grandes empresas, certo? Romulo, mas os Estados Unidos ele é um país que apresenta muito déficit? Sim, tem um déficit gigante. Aí você fala, caraca, como assim? Então, mas ao mesmo tempo que você tem um déficit público elevado, você tem também os Estados Unidos se apresentando como os maiores credores mundiais. Tá legal? Então, só uma observaçãozinha aí. Mas, assim, a essência para você não marcar é justamente que isso não atrapalha, certo? Isso favorece o domínio, o poder, a influência econômica, política e militar dos Estados Unidos. Tudo bem? Essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham atualmente a maior dívida pública do planeta, beleza? Como eu expliquei na A. Já que os custos com o tratamento de dados são altos. Então, de novo, é a mesma explicação, certo? Esse domínio
informacional confere aos Estados Unidos maior poder, né, econômico, político e militar, tá bom? Então você não pode marcar B. C. Em um mundo cada vez mais dependente dos fluxos imateriais de informação, como troca de dados, né? Inclusive dados financeiros, dados empresariais, né? E dados pessoais. A presença de objetos técnicos fixos, como, por exemplo, os hotéis, né, de telecomunicações, tá certinho? Beleza? Torna-se irrelevante, pelo contrário, torna-se extremamente importante, tá legal? Para a posição geopolítica, para a relação de poder que os Estados Unidos tentam resistir, né, a essa lógica, né, da multipolaridade. Tá bom? Olha D. O mapa apresenta, por meio do trânsito da internet, do fluxo de ligações telefônicas, uma globalização que integrou completamente tanto norte-americanos quanto populações da África. Lembra dos macetezinhos? Primeiro, expressões de totalidade devem ser analisadas com bastante cautela. Todos, todas, nunca, sempre, unicamente, exclusivamente, tem que analisar com cautela. Geralmente essas palavras, essas expressões são utilizadas pela banca para inviabilizar a alternativa. Uma pegadinha, né? Por outro lado, quais são as duas frases que eu pedi para vocês guardarem sempre? O processo de globalização, ele vai aprofundar as desigualdades entre países, pessoas e regiões. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a globalização, ela poderia estar presente no mundo inteiro, mas nem todo mundo se beneficia da globalização. Rômulo, eu não estou entendendo. Olha só. Vocês estão estudando com uma ferramenta chamada internet. Vocês concordam? Nesse momento de distanciamento social, a gente está se valendo da internet para ter esse contato, para ter essas formas, esses mecanismos, certo? Então, vocês estão tendo, né, esse contato com os professores, com as matérias, vocês estão estudando, né, utilizando a ferramenta internet. Agora, vocês imaginem quantos milhões de alunos no Brasil não têm essa ferramenta, não têm acesso a isso, não conseguem estudar. Estão percebendo? Ainda mais alunos de terceiro ano que estão com o Enem, né? Momentos aí fazer o Enem, olha como que o Enem se torna mais excludente. Estão percebendo o que eu quero dizer com isso? Ou não? Quando a gente pode falar da frase. Gente, olha o Brasil, mais de 50% da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto de água tratada nem destino adequado para o lixo, ainda mais infraestrutura de internet. Estão entendendo? Certo? Olha, a presença de fixos, que no caso aqui é representado pelos hotéis, né, de telecomunicações, como algumas instalações de armazenagem e conexão, vou chamar a atenção aqui, ó. Ah, tá salvo nas nuvens. Onde que fica essa tal nuvem? Essas nuvens ficam aonde? Essas nuvens são os servidores. Imaginem, por exemplo, servidores de um conglomerado chamado Google. Certo? Eles existem, mas assim, a Google anuncia, ó, pega essa setinha, pega essa rua, aqui temos um grande sítio, né? Uma grande área onde a gente, né, guarda essas informações de fluxos de informações no mundo. Cara, não é assim que funciona, deu para entender? Eles não querem anunciar isso. Influencia a orientação dos fluxos e dá aos Estados Unidos uma posição de destaque no contexto geopolítico. Reparem que esse finalzinho ele vai desmentir tanto a A quanto a B, porque está dizendo que esse controle fixo ele diminui ou cria problemas ou cria algum tipo, né, de dificuldade para os Estados Unidos. Pelo contrário, ele favorece o processo geopolítico. Alguma dúvida em relação à questão número 1? Alguma coisa mal explicada? Algum aprofundamento necessário? Oh, Oi? eu não entendi o que você falou. Por que o déficit dos Estados Unidos é uma coisa boa para eles? Eu não falei que é boa, não. Eu falei que os Estados Unidos eles têm um déficit público elevadíssimo. A dívida pública dos Estados Unidos é a maior do mundo, certo? Só que ao mesmo tempo, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que eles estão devendo muito, eles são os maiores credores mundiais. Então, a manutenção dessas instalações não é o responsável pelo déficit público. Tá certo? Pelo contrário, só favorece o poder econômico. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu ganho, que eu gasto lá, eu tenho uma dívida de 5 mil reais, certo? Mas as pessoas me devem 15 mil. Então eu estou devendo 5. Mas o que eu tenho para receber, é muito maior. Tá legal? Certo? Então os Estados Unidos eles se apresentam como os maiores credores mundiais.
Um outro aspecto também importante é o seguinte, né? Um grande volume desse custo, né, desse orçamento dos Estados Unidos tem a ver com a questão bélica, né? Os caras adoram guerras. E essa manutenção, essa tensão contínua, né, para favorecer a sua lógica imperialista. Então, assim, o volume que os caras gastam de recursos destinados à questão de defesa, à questão bélica, oficiais ou não oficiais, supera 50%, é mais de 50% do orçamento dos Estados Unidos, ou seja, todos os impostos pagos, né, por cada estadunidense, mais de 50% desse volume é direcionado para a guerra, e grande parte não internamente, mas externamente. Então, algo assim assustador. Se a gente pegasse uma pequena fatia desse percentual e aplicasse no mundo, você não teria mais ninguém passando fome ou passando sede, para você entender, né? E hoje nós temos quase 1 bilhão de pessoas com situação de insegurança alimentar no mundo. Então, um volume assim absurdo. Isabelle, tá claro, minha linda? Tá sim, Romulo. Desculpa Obrigada. se eu, na explicação, criei mais confusão do que ajuda. Vamos lá para a questão número 2? Tá legal? Ó, vou pegar aqui a questão número 2. Desde o início das sociedades modernas, aqui é um olhar histórico, né? A sociedade moderna, a gente falando da formação dos estados absolutistas, dos estados modernos, momento ali de transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde nós temos importantes acontecimentos, né? Não somente a formação dessas monarquias, mas também a expansão marítima, né? Evoluções tecnológicas nas artes, nas ciências, é um contexto grande, né? Grande transformação, iniciando esse período moderno, tá bom? Que mais tarde vai ser chamado de sociedade do antigo regime, né? Pelos historiadores. Os meios de comunicação, então quando a gente está falando aqui dos meios de comunicação, né? Hoje nós temos trocas de informações instantâneas, né? Agora imagina você, por exemplo, uma carta, um acontecimento para chegar, né, no seu local de destino. Imagina essa relação entre metrópole e colônia, tá certo? Contribuíram decisivamente para a construção da subjetividade dos seres humanos. Sempre em sintonia com o surgimento e a consolidação das sociedades capitalistas, ou seja, isso está dentro do próprio, a exigência, né, próprio estímulo aí das transformações ao longo da evolução histórica do capitalismo, os meios de comunicação se desenvolveram de forma espantosa, extremamente influenciado pelos interesses empresariais, interesses econômicos, interesses militares, tá bom? É impossível pensar no mundo contemporâneo sem levar em conta o papel dos sistemas, né, organizados de produção, difusão e recepção de informações. No que se refere à influência dos meios de comunicação na relação que existe entre campo e cidade, é correto afirmar que, então, a gente tem aquela falsa ideia que a modernização atinge única e exclusivamente as áreas urbanas. Tudo bem? Muitas tecnologias, obviamente, devido aos interesses empresariais, interesses econômicos, interesses políticos, militares, elas de fato, né, se desenvolvem primeiro nas áreas de cidade, mas obrigatoriamente elas vão chegar no campo também. Há uma necessidade disso. Como assim? Vamos falar de indústria, né? Vamos falar de industrialização para a gente ilustrar, para dar um exemplo. O desenvolvimento industrial, ele vai encontrar, esse desenvolvimento ele vai encontrar condições, né, fatores nas áreas de maior concentração populacional, nas áreas urbanas, onde você tem presença, né, de investidores, onde você tem mão de obra, onde você tem mercado consumidor, representando grande concentração de pessoas, onde você tem infraestrutura de transporte, comunicação, energética mais desenvolvida, tá bom? Mas o campo precisa se modernizar. Precisou se modernizar por quê? Cara, para atender às necessidades de matérias-primas, em quantidade, em diversidade, de baixo custo, para as indústrias. O que adiantava você criar condições de produzir e se você não tivesse, né, de transformar, se você não tivesse a capacidade de ofertar matéria-prima? Ao mesmo tempo, por vários motivos, pela atração da cidade, por uma infraestrutura concentrada na cidade, né? Pelos problemas do campo, pelo desemprego no campo, pela exclusão, né, do pequeno agricultor, pela chegada dos investimentos, pela chegada da máquina, há um processo de grande transferência da população do campo para a cidade, ao êxodo rural. E essa população vai ter que comer também, né? Então o campo tem que se modernizar para produzir matérias-primas, produzir alimentos, e ao mesmo tempo o campo se torna também uma área de grande, né, interesse de investimento de capitais. Então aquelas tecnologias também estão no campo, há um processo de interdependência campo-cidade. Né? Então, aquilo que poderia representar apenas os espaços cidade, não. A máquina está lá, a tecnologia está lá, a comunicação. Olha, por exemplo, o agronegócio, contando com alta tecnologia. Sistemas de irrigação, utilizando drones, utilizando, né, aviões, utilizando centrais climatológicas, utilizando
maquinários dos mais variados, técnicas modernas de correção do solo. Estão percebendo? Tranquilo? Então, assim, há um processo de integração, de interdependência campo-cidade. Tá? Isso é importantíssimo. O crescimento da importância dos meios de comunicação no estabelecimento das relações entre classes mediadas pelo consumo. Olha os interesses aqui econômicos envolvidos. Olha, criou uma sociedade midiática que aproxima campo-cidade em função dos interesses do mercado. Então, os objetivos não são sociais, mas as próprias exigências do mercado, tá? Levam a isso. Olha bem, ó, a realidade no final do século, início do milênio, exige cada vez mais que os indivíduos saibam lidar com uma imensa gama de informações que invadem diariamente a sua vida. Cara, você acorda de manhã, muitos de vocês, a primeira coisa que vão pegar é para pegar o celular para ver o que aconteceu, que mensagem que chegou, o feed de notícia, o e-mail. E-mail vocês nem usam, né? Mais redes sociais e tal, ver o que aconteceu. Beleza. As quais se restringe a população da cidade? Óbvio que não. Obviamente em escala menor, intensidade menor ou diferente, né? Elas também chegam na cidade. Tudo bem? Pois são desconhecidas pela população do campo? Óbvio que não. Olha se, na sociedade contemporânea, o campo e a cidade são regidos por um processo cada vez mais integrado, interdependente, propiciado pelos avanços tecnológicos, transporte, comunicação, desenvolvimento financeiro, vinculando cidade e campo em um grande mercado, o que tem propiciado a autossuficiência de um em relação ao outro? Não. Então, o equívoco está aqui, tá? Daqui no finalzinho para frente, como aconteceu na B. Há um processo de grande interdependência, de grande, né, integração. Olha a D. Os avanços científicos e tecnológicos intensificaram os fluxos de mobilidade humana. Beleza. Mudando-os em quantidade e em qualidade, o que tornou cada vez mais distintas as relações sociais entre campo e cidade. Distintas não, né? Pobreza, miséria, tecnologia, relação, consumo, informação, cada vez mais integradas, não separadas, não diferentes, não distintas. Na relação entre campo e a cidade, a perspectiva de desenvolvimento local põe ênfase na valorização e homogeneização da cultura das comunidades. Haja visto que a modernização dos meios de comunicação tem garantido a autodeterminação econômica de cada um? Não. A gente pode perceber que, de fato, nós temos uma tentativa de homogeneização, mas há resistência também, certo? Então, você elimina a homogeneização cultural. Segundo, tem garantido a autossuficiência, a autodeterminação? Não. A interdependência, né? Beleza? Em relação a isso. Tá claro para vocês? Tá tranquilo? Beleza? Para finalizar aqui, ó, vamos deixar essa questão para o final, porque ela vai demorar um cadinho para fazer a 3, a gente faz na próxima semana, tá? Então vamos parar por isso, que o nosso tempo já está terminando.